Judas foi gerado ou configurado justamente na finalidade de ser ele o traidor, e não importa o que ele fizesse, ele seria o traidor. Essa é uma dúvida de um de nossos inscritos a partir daquele vídeo Judas, o filho da traição. E vamos responder essa pergunta logo depois da vinheta. A pergunta era, se ele era o filho da perdição, então ele já nasceu para ser o traidor ou para praticar a traição? E a resposta é, depende. Depende do quê? Depende de que linha você está olhando. E não se preocupe, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dar no final a minha opinião. Para afirmar que ele não tinha escolha, vamos usar a visão calvinista. E eles vão usar Romanos 9 para assim estar fazendo essa afirmação. No verso 20 e 21 de Romanos 9 vai dizer assim: mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizestes assim? 21. Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Está sendo observado é a escolha de Deus sendo aplicada. Deus, por mais que pudesse escolher qualquer um, escolheu Judas para aquela finalidade, segundo a visão calvinista. Ele estava predestinado àquilo. Então, quando nós também olhamos o caso de Jacó e Esaú, o certo é que o mais velho tivesse as bênçãos. Porém, segundo a vontade do próprio Deus, ele escolheu o mais novo. Então, a vontade de Deus já estava predestinada a Jacó e não a Esaú. Isso por quê? Porque ele já conhece de antemão e tudo já está descrito antes mesmo dos fatos virem à tona ou virem a acontecer. Como no caso de Judas, tudo já tinha de antemão sido decidido. Então essas são as palavras fortes que você pode entender no calvinismo. Determinado, decidido, tudo já estava programado para acontecer, como assim foi. Já na visão arminiana clássica, esse fato não se sustenta. Porque como é que Deus vai configurar uma pessoa para o mal e depois vai o condenar, sendo que ele não tinha escolha? Ele já estava programado para fazer aquilo e nada poderia mudar essa visão. Em nenhum momento nós vamos observar Jesus pegando Judas e fazendo com que Satanás entrasse dentro de Judas e Judas assim tivesse que ser na força, na marra, o traidor. Não, pelo contrário, nós já vemos ele dando sinais de que ele era ladrão. Porque ele andava com a bolsa e ele retirava ali as ofertas que ele era depositado, porque o seu coração estava na avareza. E então nós vamos observar que Satanás se apoderou de uma fragilidade que já estava no coração de Judas, encontrando a habitação correta para o propósito que já estava no seu coração. É claro que Deus, com a sua presciência, já sabia que Judas iria trair. Tanto que a traição foi pronunciada antes mesmo do ato. Porém, nós observamos que a mesma palavra dada aos 11 discípulos também foi dada a Judas. A escolha foi dele da legalidade aos seus atos, por isso ele vai ser condenado. Será condenado pela escolha que conscientemente ele fez. Mas claro que ninguém pega Deus de surpresa, Deus já sabia, e a profecia de Zacarias iria se cumprir de um jeito ou de outro. Alguém trairia Jesus e seria por 30 moedas de prata. Judas se colocou à disposição para esse ato, se tornando então um filho da perdição, como nós olhamos lá que o próprio Jesus falou: a ninguém perdi, a não ser o filho da perdição, porque já estava no seu coração perdido. Então é claro que Satanás, ele já estava à procura, Satanás já era conhecedor das profecias, e ele encontrou em Judas a pessoa exata para cumprir esse propósito. Agora, na minha opinião, qual que eu me adequo mais, ou que eu acho mais correta ou não correta? Eu não vou dizer a correta ou incorreta, mas eu vou colocar aquela que eu me adapto melhor, na minha consciência eu consigo assimilar melhor. E é claro que eu fico com a visão arminiana, porque a visão arminiana justamente condiz que Deus não o entrega ao homem à perdição se em sua própria consciência ele já estiver perdido. Na verdade, todos nós já somos perdidos se formos olhar
como até mesmo Paulo diz, todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Então já houve uma intervenção divina na ação do próprio Cristo em resgate e ao levar a palavra de boas novas às pessoas. Então nós, como eleitos, segundo a visão arminiana, os eleitos são aqueles que justamente receberam essa palavra, que decidiram não viver na mesma prática e receberam essa ação de dádiva na qual o Espírito do Senhor, sim, nos transformou, tirando de nós o título de filhos da ira e nos levando a sermos filhos de Deus. Porém, nas escolhas de Judas, ele não observou a palavra. Ele se permitiu ser levado pelos seus desejos de concupiscência, não se deixando ser trabalhado pelo Espírito Santo pela palavra, o que o levou para uma vida de desgraça. Como vimos a palavra final, Alcedama, que quer dizer campo de sangue, demonstrando o fim da sua jornada de destruição a si próprio. E claro, ali demonstrando o seu fim. O fim, de um jeito ou de outro, será a morte. Porém, nós decidimos se para os justos haverá apenas uma morte, ou se decidimos a segunda morte para aqueles que vão partir, rejeitando a palavra de Deus e rejeitando, sim, a palavra do conserto que vem de Cristo Jesus como nosso caminho, nossa única esperança. E quando eu olho para tudo isso, é claro que eu também concordo com ambas as partes quando nós olhamos que Deus já sabia de tudo. Claro, Deus já sabia de Judas, Deus já sabia da traição, Deus já sabia de todas as coisas como aconteceram. Portanto, que fique claro, Judas nem nós seremos julgados pelos atos em si que cometemos, mas por não haver um real arrependimento e uma transformação. E quando que eu sei disso? Porque quando eu olho a palavra original, metamelomai, é a palavra que está ligada ao arrependimento de Judas. E quando nós olhamos ali, esse arrependimento está apenas configurando uma tristeza e um remorso, mas nada que comprove uma real ação ou frutos que venham comprovar que Judas realmente foi mudado ou transformado após aquele erro. Então, quando nós olhamos todo esse fato, a clareza que temos é que ele poderia sim ser salvo, ele poderia sim ser restaurado ao grupo, como Pedro foi. Porém, como não houve o real arrependimento em seu coração, o seu destino foi um destino de destruição. Por isso, um filho da perdição. E você, qual a sua opinião? Concorda com o lado calvinista? Concorda com o lado arminiano? Não concorda com nenhum dos dois? Deixa aí no comentário. E não se esqueça de deixar o seu like, assim você estará ajudando bastante o crescimento do canal. E até o próximo Mente em Pauta.